cada dia. E a gente só tem que agradecer e ao Senhor. E aqui eu vou compartilhar com você esta meditação e que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos renova em todos os momentos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, e que tirei da terra e da escravidão. Deus é tudo na vida do ser humano. Deus é o centro da nossa vida. E nós devemos pôr Deus em primeiro lugar e as outras coisas Deus acrescenta na nossa vida. Deus, Ele está dando para nós as instruções como nós possamos vencer e estar conectado com Deus. E aqui Deus, Ele fala, não terás outro Deus adiante de mim. Então só existe um Deus, é o Deus do céu, é o Deus que criou todo esse universo. É o Deus que Ele tem um plano para todos nós, a vida eterna. Esse é o Deus que nós devemos adorar e confiar. A palavra de Deus, ela pode até demorar para nós. Por quê? Porque a nossa vida aqui nessa terra é curta, né? Mas o que Deus oferece para nós é uma vida para a eternidade. E aqui Deus fala assim, não farás para ti, né, a imagem de escultura semelhante a mim. Então, quando Deus fala não fazer imagem de escultura, é porque nós devemos pôr em primeiro lugar só Deus. É o Deus eterno, é o Deus do passado, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus da eternidade que nós devemos pôr em primeiro lugar. Às vezes, nós achamos que não adoramos imagem, mas às vezes nós temos algum objeto, ou mesmo um carro, uma casa, ou outro objeto, etc., está colocando acima de Deus. Nós devemos pôr Deus em primeiro lugar. E as outras coisas Deus acrescenta na vida de cada um de nós. E nós temos um potencial muito grande que Deus deixou para nós. É a forma de nós se aproximar de Deus, é a oração. E muitas vezes nós estamos usando muito pouco e a oração. A oração é a forma de nós se aproximar de Deus. É a forma de nós falar com Deus. E aqui fala assim, conta o relato da palavra de Deus. À noite apareceu ao Senhor a Salomão e ali disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar e para a casa e do sacrifício. Então, nós vemos que, quando nós oramos, Deus Ele está escutando as nossas orações. E no momento certo, Deus vai atender essa oração, porque Deus, Ele nos conhece, mesmo antes de nós nascer. Deus conhece cada passo que nós vamos dar, a nossa convivência, o que pode acontecer. E Deus, Ele tem um plano para todos, né? O plano de Deus. O plano de Deus é a vida eterna para todos aqueles que quiser estar com Ele. E aqui Deus, Ele está dando para todos nós as instruções, como nós possamos vencer as dificuldades, os momentos difíceis de pecado aqui neste mundo. E assim Deus fala, eu sereis
e os seus, e vocês serás os meus. E aqui Deus ele fala assim: se meu povo que se chama e pelo meu nome, e se humilhar e orar e me buscar, assim convertereis e dos seus maus caminhos. Então Deus está falando: filho, eu estou contigo, arrependa dos seus pecados. Eu morri na cruz por ti, te comprei com meu próprio sangue, e você tem um livre-arbítrio para escolher o que quiser. Se você escolher estar comigo, siga os meus requisitos. Eu estou te mostrando a forma que você pode estar comigo 24 horas. Deus nunca afasta de nós, mas somos nós que afastamos de Deus. E aqui Deus fala assim: buscai-se e convertei-se dos seus maus caminhos. Então eu ouvireis do céu e perdoareis aos seus pecados e sarareis e da sua terra. Quando Deus fala sarareis da sua terra, Ele está nos mostrando o caminho que nós andamos e a forma que nós possamos vencer tudo que nós fazemos quando nós estamos com Deus. As pessoas lá fora veem que nós somos pessoas diferentes, e aonde que nós estamos, nós somos luz. E nós devemos ser luz, né? O nosso parte assim, o que a Bíblia fala, né? Alguns ilustração da palavra de Deus sobre José. José, ele foi um homem vendido como escravo, mas aonde que ele estava trabalhando com seu Senhor, tudo crescia, tinha rendimento. E ali ele era luz. A gente vê, né? Ali quando ele foi para a prisão, ele ficou preso 10 anos. E ali, aonde que ele colocava a mão, tudo crescia. E ele foi restaurado, Deus colocou ele, né? Amadureceu e ele chegou ser o governador e do Egito. Então é uma história longa, né? Estou resumindo. E Deus colocou ele para cuidar do seu povo, um homem e de Deus que tinha conexão com Deus. E Deus mostra para nós, né, que nós devemos ser luz aonde que nós estiver, ser luz para os nossos vizinhos, ser luz na nossa igreja, ser luz no trabalho, ser uma pessoa diferente. E para isso, Deus está dando as instruções. É nós orar, vigiar e buscar Deus em primeiro lugar, e as outras coisas Deus acrescenta. E aqui está escrito: aberto os meus olhos e atente aos meus ouvidos, e a oração e que se faz neste lugar. Deus está mostrando para nós como a maneira que nós devemos confiar e ter conexão com Deus e consagrar a nossa vida. É orar e buscar a Deus e ter confiança em Deus e deixar o Espírito Santo agir a nossa vida, que é o Consolador. E Deus fala muito mais: e porque eu escolhi e santifiquei esta casa e para que esteja o meu nome. Então, o nome do Senhor, né? Aonde que nós ora e busca a Deus, ali está o nome de Deus, está a presença de Deus, e Deus está em todos os momentos. E Deus está mostrando para nós qual é a forma que nós possamos
cada dia ter habilidade, sabedoria, fé, é nós buscar a Deus. Deus é o dono de tudo isso. Nós somos somente um instrumento na mão de Deus. E Deus, Ele quer nos educar, Ele quer dar sabedoria para nós, Ele quer fazer de nós um instrumento na mão dele, uma ferramenta erguida pelo Espírito Santo. E para isso, nós devemos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E Deus fala muito mais perpetuamente. Nela estão fixos e os meus ouvidos e meu coração e todos os dias. Então, quando nós buscamos a Deus, ali estão os olhos de Deus e sobre nós. Deus está conosco de todas as maneiras. Nós não enxergamos o que está de trás dos bastidores, mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Se não fosse a presença de Deus na nossa vida, o dia a dia, a proteção de Deus, não existia ninguém neste mundo. Tudo isso já tinha se acabado. Mas a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus é renovada cada manhã. E se não fosse esta misericórdia de Deus, não existia ninguém neste mundo. E nós temos um potencial muito grande na nossa vida, porque é a oração. A oração faz a diferença na nossa vida. É a forma que nós possamos estar conectado com Deus, né? Diz que a palavra de Deus fala aonde que está o nosso coração, está o nosso tesouro. E a palavra de Deus vai mais profunda ainda. Enquanto ia a ti, e assim andamos adiante e de mim. E como andou Davi e teu pai, e fez segundo e tudo o que nele andou, e a justiça. Então, estas são a palavra de Deus nos mostrando e nos dando as instruções. Diz que a palavra de Deus fala: o que é ligado no céu é ligado na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então, as coisas boas que nós devemos ligar, a oração e buscar ir ao Senhor. Ela é renovada cada manhã. Às vezes a gente repite, algum versículo, ou mesmo fala as mesmas palavras, mas somos renovadas, É porque é o Espírito. Deus nos dá força, e Deus nos dá fé, e Deus nos dá a confiança, e a gente não vê Deus, mas nós sentimos a presença de Deus e os milagres que Deus faz na vida de cada um.